Agora são 10h30 e o Manhã Diversa já está de volta. Novembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. A campanha é um movimento internacional criado em 2003 e levanta o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. E esse ano a campanha Novembro Azul traz o tema Homem, cuide da saúde de novembro a novembro. E é isso que a gente conversa agora com o médico urologista Dr. Antônio Carlos Tonelli. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. A gente acabou de falar, da campanha Novembro Azul. Qual que é a importância desse tipo de campanha que marca o mês de novembro? Bom, o câncer de próstata acomete aproximadamente 65 mil novos casos, 1.000 novos homens a cada ano. Então, nós temos que focar numa campanha para a detecção precoce dessa doença. Como qualquer outra doença, quanto mais cedo nós conseguirmos fazer esse diagnóstico, melhor será a capacidade de tratamento, inclusive fazendo um tratamento curativo. Então, daí a grande importância desse mês de conscientização para o controle e diagnóstico do câncer de próstata. Não só pelo aspecto informativo, mas também como um ótimo lembrete, Porque o dia a dia corrido, a gente às vezes deixa a saúde, como segundo plano, e aí a campanha vem para lembrar. É isso. A mulher, de um modo geral, ela começa a fazer o exame preventivo dela aos 15, 20 anos de idade. Ela é acostumada a ir ao ginecologista todo ano, para colher o Papa Nicolau e tudo. O homem não. O homem tem aquela tendência de eu não vou ao médico, eu não preciso me cuidar. Então essa campanha visa justamente trazer essa conscientização ao homem. Saber que a partir dos 45 ou 50 anos, dependendo de algumas condições, ele deve sim iniciar o seu acompanhamento, deve sim procurar um urologista para também prevenir problemas na sua saúde, assim como as mulheres fazem desde cedo. E tem se notado aí um aumento na incidência do número de câncer de próstata nos últimos anos? Qual que pode ser o motivo por trás disso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o câncer de próstata tem uma relação com o estilo de vida. Tem um trabalho muito interessante, foi publicado há alguns anos atrás. O Japão, por exemplo, é um dos países que tem uma incidência baixa de câncer de próstata. Isso se deve muito porque eles têm uma alimentação saudável, comem muito peixe, pouca fritura e tudo. E eles pegaram um grupo de japoneses que se mudaram para os Estados Unidos e estudaram a incidência de câncer de próstata nesse grupo de japoneses americanos, vamos dizer assim. E a incidência se assemelhou à incidência dos estadunidenses, dos americanos. Então, mostrando que a dieta, o estilo de vida tem relação com a incidência do câncer de próstata. Então, eu creio que por as pessoas hoje comerem um pouco pior do que elas comiam alguns anos atrás, essa incidência tem aumentado. Um outro fator também é o maior número de diagnósticos, então a conscientização tem melhorado. Esses homens têm procurado mais o sistema de saúde e a gente consegue fazer mais diagnósticos, por isso talvez um número maior de casos. E doutor, quais exames precisam ser feitos para essa prevenção? Ótimo. Os exames iniciais, os básicos, a dosagem é um exame de sangue, chamado PSA, que é um antígeno prostático específico, e o exame físico, que será realizado pelo urologista. Nesse exame físico, o urologista toca a próstata, procura algum nódulo, alguma irregularidade, avalia o volume dessa próstata. Então, com esses dois exames, nós temos uma ideia de diagnóstico de aproximadamente 90% a 95%. A confirmação desse diagnóstico ela é feita através da biópsia prostática. A gente, naqueles casos suspeitos, a gente pede essa biópsia para o paciente, ele realiza o exame para ter a confirmação ou não da doença. E esses exames, eles são indicados a partir de qual idade? Você já falou, que as mulheres já têm o hábito de começar desde cedo, por isso a gente tem essa cultura maior de cuidar da saúde, mas e os homens? É indicado a partir de qual idade? Perfeito. Isso é muito importante, porque a Sociedade Brasileira de Urologia ela tem diretrizes bem claras quanto a isso. Ele é indicado para todos os homens a partir dos 50 anos de idade ou a partir dos 45 anos, naqueles homens que têm um histórico familiar positivo. Pai, irmão, um tio de primeiro grau que já teve um câncer de próstata, ou aquele paciente que já tem um PSA prévio aumentado, esse paciente também deve começar o screening, o rastreio dele um pouco mais cedo. E doutor, você acredita que as principais barreiras que ainda impedem os homens desse cuidado com a saúde são quais? Você acha que é realmente um aspecto cultural ou tem mais também algum outro fator que influencia diretamente? Não, o aspecto cultural ele existe, é fato. Principalmente na população acima de 50 anos. Nós estamos trabalhando e estamos conseguindo, sinceramente acho que esse preconceito tem diminuído. Tem um outro trabalho também que foi realizado em São Paulo,
muito interessante, que eles pegaram os pacientes que estavam aguardando para fazer o exame de próstata. E aí perguntaram, quanto você acha que vai doer o exame de próstata? De 0 a 10. Então, a média, antes do exame, era mais ou menos 7, 7,5. E aí, quando esse paciente saiu da consulta, perguntou novamente para ele, quanto que doeu de verdade o seu exame? Deu uma nova nota. A média foi entre 3 e 3,5. O que isso traduz para a gente? Que o exame dói muito menos do que as pessoas acham que ele incomoda. É um exame que demora 10 a 15 segundos. Então, a gente foca muito nessas informações para tentar diminuir o preconceito dos homens, para que eles possam ir ao urologista e começar realmente a se cuidar. É um preconceito baseado na falta de informação, né? Porque enquanto você não tem um contato com a situação e com a experiência em si, aquilo vira um monstro. Sem dúvida. O ser humano, de um modo geral, tem medo do desconhecido. Você vai fazer uma cirurgia, mesmo que simples, você tem medo, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Então, acho que, às vezes, esse desconhecido é que afasta os homens. E é sempre aquela desculpa de não posso, estou trabalhando, não tenho tempo, tenho um jogo de futebol para assistir. Gente, 20 minutos uma consulta, prioridades, né? Prioridades. A sua saúde ela é muito mais relevante. E eu sempre falo, como é que você quer chegar aos 70, 80 anos? Como é que você quer ver os seus filhos crescerem? Como é que você quer conviver com os seus netos? Né? Então, você quer conviver com eles numa cama doente ou você quer conviver com eles podendo andar de bicicleta, jogar bola, viajar? Então, sempre focar nisso para a qualidade de vida desse paciente no futuro. Eu acho que isso também reforça a importância de se conversar sobre esse assunto, né? Entre os homens, né? Naturalizar esse tema justamente para facilitar um pouco esse processo desse lidar com o que é desconhecido, né? Porque se você tem um amigo ou um familiar, enfim, que já fez o exame ou que faz o exame regularmente, você tá com receio, você conversar com a pessoa vai te falar, pô, é tranquilo, fica sossegado, é rapidinho. E é muito bom, né? Quando alguém chega para você e fala, não, já fiz esse exame e é tranquilo. Você já vai mais relaxado. Exato, então as pessoas têm que conversar mais sobre esse assunto. Olha a importância disso tudo, porque eu trazendo esse homem para o sistema de saúde, eu tenho a chance de aferir a pressão dele, eu tenho a chance de fazer uma glicemia capilar desse homem, eu tenho a chance de conversar sobre a vida sexual. Que homem que vai ao médico para conversar sobre a sua vida sexual? Como é que está a sua função erétil? Como é que está a sua libido? Será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar? Então é a saúde do homem de uma forma mais global. Isso que a gente foca no Novembro Azul, que é uma campanha muito mais ampla do que o simples exame da próstata. É uma campanha de saúde do homem, né? Controle glicêmico, de pressão arterial, controle de peso e tudo aquilo que envolve uma boa condição de saúde para esse homem. Com certeza. E além do fator da alimentação, que você já ressaltou, que com certeza é muito importante, existem outros fatores de risco aí para o desenvolvimento do câncer de próstata? Sim, a história familiar é muito importante. A gente sabe que quem tem parente de primeiro grau, só por ter parente de primeiro grau já tem 8 vezes mais chance do que a população que não tem histórico familiar positivo de ter um câncer de próstata. A realização de atividades físicas, né, como em diversos outros benefícios que a atividade física traz, a prevenção, a diminuição da incidência do câncer de próstata também é uma delas. Então, um homem que faz atividade física, que mantém o seu peso adequado, ele tem menos chance de desenvolver um câncer de próstata do que aquele paciente sedentário, obeso e tudo. Um outro ponto que pode acabar dificultando todo esse processo de cuidado é o fato de ser uma doença relativamente silenciosa, né? Conhecida como sendo uma doença silenciosa, o câncer de próstata. Quais sintomas, doutor, a gente pode detectar que facilite essa prevenção também? Talvez essa seja a chave de toda a campanha de prevenção. Porque nos primeiros estágios, o paciente não sente nada, absolutamente nada. A vida dele está normal. Urina normalmente, ele trabalha normalmente, ele tem a vida dele como se nada estivesse acontecendo. A doença ela só vai se manifestar em estágios mais tardios. Ou quando a próstata estiver muito grande, ele vai começar a ter sangramento na urina ou dificuldade para urinar. Ou quando ela der doença à distância, uma lesão óssea, que ele vai ter dor lombar e tudo. Antagonicamente, o crescimento benigno da próstata, o benigno, ele dá sintomas mais precoces do que a neoplasia prostática. Então, o fato, e essa informação é importante que ela fique sedimentada, o fato do homem não sentir nada não significa que ele não precisa ir ao urologista para ser examinado.
Mesmo se ele não estiver sentindo nada, se ele tiver mais de 50 anos ou mais de 45 anos com histórico familiar positivo, ele deve ir ao urologista para o seu rastreio de câncer de próstata. E esse é um alerta que a gente tem que dar para tudo, né? Porque a gente vê realmente, infelizmente, é muito comum os homens esperarem estar ali, tipo, numa situação que já não consegue levantar da cama mais para procurar o médico. E aí, em situações como essa, por exemplo, né? Tem que antecipar. Né? Exatamente. São situações, doenças, o câncer de próstata e várias outras, que quando já está nesse estágio, é porque realmente já talvez possa ser tarde demais, né? Então, a importância desse acompanhamento, mesmo sem sintomas, justamente para garantir, né, que está tudo certo e detectar o quanto antes é muito importante. Então, né, esse puxão de orelha precisa ser dado, né? E é importante a gente ressaltar também que quando eu faço um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico inicial no câncer de próstata, em mais de 90% dos casos eu consigo oferecer um tratamento curativo para esse paciente. Ou seja, ele vai ser submetido ao tratamento cirúrgico, a radioterapia, o que foi decidido na ocasião, mas é um tratamento visando a cura desse paciente, que ele vai viver, vai morrer de outra coisa que não desse câncer de próstata. Então isso é muito importante. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor para esse paciente. Então, antecipando o diagnóstico, é possível um planejamento do que vai ser feito, dos próximos passos. Com certeza. E com menos efeitos colaterais. Não só um planejamento, mas com menos efeitos colaterais tão temidos pelo homem, que, não quero nem saber se eu tenho, porque eu tenho medo de ter algum grau de incontinência, de ter algum grau de disfunção erétil. Então, a gente pegando mais cedo essa doença, a gente consegue diminuir a incidência desses efeitos colaterais. E quanto mais a gente for informando o nosso público, né, menor vai sendo esse medo, né? Não precisa ter medo, gente, não precisa ter medo. O urologista não é um cara maldoso. A gente quer o bem de todo mundo, então é uma visão técnica da coisa. É um exame que dura, como eu falei, de 10 a 15 segundos, não demora mais do que isso, e é fundamental para a sua saúde. Então não justifica você deixar de ir a uma unidade de atendimento primário, a um consultório médico, por causa de 10 a 15 segundos, por causa de um tabu que não faz sentido de ser nos dias atuais. E a gente continua a nossa conversa com o Dr. Antônio Carlos no próximo bloco, então aproveita o intervalo e manda a sua pergunta sobre esse tema para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, 32 99939 7416, ou pelo nosso Instagram, @TV Diversa. Manhã Diversa já volta. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. E olha só, dados recentes do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que um homem morre a cada 38 minutos no Brasil em decorrência do câncer de próstata. É uma doença que tem cura se diagnosticada precocemente. Então a gente continua a nossa conversa com o Dr. Antônio Carlos Tonelli, que é médico urologista, sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então bom dia novamente, doutor. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto tão importante. No bloco anterior a gente falou muito sobre essa importância de naturalizar, né, de quebrar esse tabu sobre o exame, sobre esse medo do desconhecido que muita gente tem, né, que por isso acaba adiando a ida ao médico, né, e quando vai, às vezes já é tarde demais, ou então complica muito mais a situação que poderia ser muito mais simples. Então, para a gente facilitar para o pessoal, explicar direitinho como tudo funciona, como que é feito o diagnóstico? Então, mais uma vez dizendo, é importante, quando ele chegar ao urologista, nós vamos conversar com ele sobre vários aspectos, dentre eles a história miccional, história familiar, sobre a presença ou não do câncer de próstata, cirurgias que esse paciente foi submetido, outros problemas de saúde que estejam concomitantes ao motivo daquela consulta, sobre a saúde dele androgênica como um todo, vida sexual, libido. E aí, nesta consulta, nós solicitaremos para ele alguns exames de sangue, dentre eles o PSA, e realizaremos também o exame digital retal, o famoso toque retal, para verificar a presença de algum nódulo, de alguma irregularidade, avaliar o volume prostático, né, se tem alguma outra alteração que nos leve a suspeitar da presença de uma neoplasia. Havendo essa suspeita de uma neoplasia, o urologista solicitará uma ressonância para averiguação ou até mesmo diretamente uma biópsia prostática, que é a certeza diagnóstica.
A certeza do diagnóstico do câncer de próstata, ele só vem com a biópsia. O patologista vai olhar aquele fragmento removido e vai confirmar a presença ou não daquela doença. Essa é a certeza. Então, o rastreio, né, que ele faz na unidade de atendimento primário, no consultório, ele é para avaliar quais seriam os homens que teriam indicação de aprofundamento dessa investigação através de uma ressonância ou através da realização de uma biópsia prostática. E ainda que cada caso exija uma análise, né, personalizada, de uma forma geral, assim, quais são os tratamentos hoje para o câncer de próstata? Ótimo. O tratamento está diretamente relacionado a uma coisa que a gente chama na medicina de estadiamento. Ou seja, até que fase aquela doença está. Ela está limitada à próstata, ela já cresceu para os linfonodos, ela já está no osso, então vai depender aonde está aquela doença. Na maioria dos casos, felizmente, a gente consegue pegar uma doença que ainda está limitada à próstata. Então, se eu tenho uma doença que está limitada à próstata, o tratamento ele visa a cura desse paciente, que pode ser com cirurgia ou pode ser por radioterapia. A cirurgia prostática ela avançou bastante. Hoje a gente tem a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta. A gente tem um acesso laparoscópico, que é a cirurgia por vídeo. E a gente tem um acesso robótico, que é a cirurgia laparoscópica assistida por robô. Então, a gente tem essas três opções. As três têm um resultado oncológico praticamente semelhante, né, com algumas pequenas diferenças em efeitos colaterais, mas o importante é que esse paciente seja tratado, independente da via, né? E a gente ainda tem a radioterapia para aqueles pacientes com alto risco cirúrgico ou que optarem por essa modalidade de tratamento. Para a doença que já está fora da próstata, nem tudo está perdido, a gente ainda consegue oferecer para esse paciente também tratamento através de bloqueios hormonais, uma castração química que a gente chama, para tentar controlar essa doença, minimizar os sintomas dessa doença, mesmo que não leve à cura total, mas que a gente consiga ter um controle por anos e anos e esse paciente consiga manter a qualidade de vida dele. E quando a gente fala de tratamento, uma coisa que vem na cabeça de muita gente, com certeza, são os efeitos colaterais ou possíveis sequelas, né? O que a gente pode falar sobre isso no caso do câncer de próstata? Existem muitos efeitos colaterais, eles podem ser revertidos, como que é isso? Os dois grandes efeitos colaterais que o homem tem medo são a incontinência urinária e a disfunção erétil. Esses são os grandes tabus que a gente enfrenta no câncer de próstata. Com o avançar das técnicas cirúrgicas, a gente conseguiu minimizar isso. Por que isso acontece? Porque os feixes nervosos que levam à ereção e o músculo que segura a urina, eles estão muito próximos da próstata, praticamente grudado nela. Então, na hora da gente ressecar a próstata, no momento da cirurgia, a gente pode ter um dano a esses nervos e pode ter um dano a esse músculo que segura a urina. Com o refinamento das técnicas, a gente tem minimizado esses danos e a gente tem tratamentos pós-operatórios para isso também. Se o paciente manteve uma incontinência, existem procedimentos para a gente controlar, existe tratamento fisioterápico, né? O fisioterapeuta é muito importante conosco nesse momento, fazer um exercício de reforço da musculatura pélvica, existem próteses penianas, esfínteres artificiais, então existe solução. Porque a gente sempre tem que lembrar, ele não vai morrer de incontinência, ele não vai morrer de disfunção erétil, mas o câncer de próstata pode matar ele. Então, a gente sempre tem que ter esse foco do controle oncológico, sempre como primordial quando a gente for decidir o tratamento do paciente. Doutora, a gente está recebendo interação do pessoal de casa que está acompanhando a entrevista, então se você também está aí acompanhando o nosso programa e quer tirar a sua dúvida, aproveita o WhatsApp que está aí na tela. E a dúvida foi do Ederson, que está falando com a gente de Passos. A pergunta dele é a seguinte: qual sinal é o mais preocupante para procurar um médico? Qual que é aquele indicativo, assim, preciso procurar? Ou melhor, como a gente falou antes, é melhor não esperar, né? O ideal é que ele procure antes de ter sintomas, mas começou a sentir que a urina está saindo mais apertada do que ela saía, começou a ter que acordar 2, 3 vezes à noite para urinar, urinou sangue, começou com algum quadro de dor lombar que não tem muito uma etiologia, né? Não tem muita outra causa, é hora de você procurar. E a gente falou também com relação ao fator genético, né, para predisposição a ter essa doença. E a pergunta do Gilberto, de Belo Horizonte, é sobre isso. Ele quer saber justamente quais os graus de parentesco, né, que a gente tem que ficar atento aí em caso de câncer de próstata na família. Se é qualquer pessoa da família que tiver, já é alerta, ou se existem alguns ali que a gente tem que ficar mais atentos. Primeiro grau, sem dúvida nenhuma, é o principal.
segundo grau moderado. Acima disso já é uma interferência um pouco menor, mas primeiro e segundo graus já aumentam o fator de risco, principalmente para esses pacientes. Muito obrigada aí ao Anderson e ao Gilberto que mandaram perguntas para a gente. Fica também o convite para o pessoal de casa mais uma vez, para mandar nossa pergunta para o nosso WhatsApp que está aí na tela, que você também ainda pode participar desse bate-papo super importante que está rolando aqui, né, Bárbara? É isso, Mari. No primeiro bloco, doutor, você comentou sobre o estilo de vida, né, e a forma como isso influencia no câncer de próstata. Qual a relação, então, por exemplo, entre a obesidade e essa doença? Sim. A gente tem focado tanto, né, a medicina avançou. E com o avanço da medicina, as pessoas começaram a viver mais. Nós temos melhores tratamentos de um modo geral para os homens. E vivendo mais, eu tenho que pensar na qualidade de vida desse paciente aos 60, 70, 80 anos. Então, o exercício físico, ele vai diminuir a quantidade de gordura, né? Por que a obesidade é um fator de risco? A gordura no organismo, ela vai ter uma ação hormonal, através de estrógeno, de bloqueio de hormônios masculinos. Então, ela é um fator de risco para o câncer de próstata por causa disso. Então, a atividade física, ela entra no sentido de diminuir a quantidade de gordura que o homem tem, diminuindo a interferência desse tecido adiposo sobre a carga hormonal e diminuindo a incidência do câncer de próstata. E a atividade física como um todo vai ajudar na articulação, vai ajudar na capacidade cardiovascular, vai ajudar em menos risco de derrames, de infartos e de outras alterações que podem sequelar esses pacientes. Então, o foco sempre, eu sempre falo isso para os pacientes, é como que você quer chegar aos 70, 80 anos. E a atividade física ela é fundamental para que você chegue nessa idade com qualidade de movimento, podendo curtir a sua família, podendo viajar e podendo fazer as coisas que você gosta. E que atividades físicas são importantes para a prevenção de quase toda doença, a gente já sabe. Mas você sabia que o horário do dia em que você exercita pode contribuir para o seu humor, produtividade e ainda para a sua disposição? Olha só. Com a chegada do verão, o sol começa a nascer por volta das 5 da manhã. Com o dia clareando bem cedinho, muita gente aproveita para se exercitar. Às 6 horas já é possível ver um movimento no Lago Municipal de Araras. Sempre nesse horário de segunda a sexta, o seu Aparecido tem o hábito de caminhar e todos os dias são 10 quilômetros. A gente já é velho, então não pode ficar só na cama e sentado numa cadeira, então tem que fazer uma ginástica. José Guilherme, que corre 3 vezes por semana, madruga para conseguir conciliar a rotina de treinos com a correria do dia a dia. Costumo fazer de manhã, mais pela logística de trabalho, para já começar o dia já feito assim a atividade física. É para conciliar com a sua rotina? É para conciliar com a minha rotina, exatamente. Eu acho que quando a gente acorda, você não carrega todos os problemas que você tem durante o dia para depois no final do dia você acaba ficando mais carregado. Segundo especialistas da área de saúde, praticar atividades físicas logo cedo faz com que o nosso corpo produza mais endorfina, substância liberada pelo cérebro que transmite sensações de satisfação, felicidade, bom humor e bem-estar, melhorando o rendimento e a disposição ao longo do dia. Ele já libera outras substâncias chamadas catecolaminas e adrenalina. Então o dia vai render mais tanto cognitivamente para estudar, para trabalhar, quanto se a pessoa trabalha em pé, por exemplo, ela vai ter mais energia durante esse dia. Para esse nutricionista, antes de fazer qualquer atividade física pela manhã, o indicado é ingerir alimentos leves e que dão energia. Bastante frutas, aveia, se a pessoa puder tomar um cafezinho preto, ou se ela gosta de um café normal também, mas com pouco açúcar, vai ser muito bom para ela. A alimentação para quem treina de manhã, tem algo mais indicado ou não? Seria mais um carboidrato simples, sabe? Uma refeição que seja leve, porém que dê bastante energia. Então ela pode comer um pãozinho, uma banana, uma fruta, por exemplo, um morango, uma fruta que ela gosta, junto com um pouquinho de aveia para quebrar esse índice glicêmico e ter mais proteína. É isso aí, durante o tempo aí dessa matéria, a gente recebeu mais perguntas do pessoal de casa. E a pergunta que chegou da Júlia de Juiz de Fora é a seguinte: qual que é a chance de ter novo câncer de testículo ou próstata após já ter tido uma vez? Ele pode voltar nessa reincidência, como que é? Sim. Todo paciente submetido a um tratamento oncológico, ele vai necessitar de um segmento. Esse segmento, o período mínimo será de 5 anos. E esse segmento será principalmente pelo PSA, que é um exame de sangue. Então, o segmento é mais tranquilo, assim. E o PSA ele tem uma sensibilidade muito boa para definirmos se essa doença está querendo aparecer de novo ou não.
A recidiva ela vai depender da margem cirúrgica da cirurgia, vai depender do estadio inicial, quando essa lesão foi diagnosticada. Então, existem fatores, não existe uma porcentagem específica de quantos pacientes terão recidiva. Mas esse segmento ele é fundamental. No primeiro ano ele é trimestral, segundo e terceiro ano semestral, depois uma vez ao ano, por tempo aí mínimo de 5 anos, mas sempre segue por mais tempo. E através do PSA. Então, tem vários fatores que influenciam. O mais importante é não abandonar o segmento depois do tratamento inicial. E a gente fica feliz que é um assunto que está trazendo o público aqui com a gente, porque tivemos mais uma mensagem, dessa vez do Roberto, em que ele agradeceu pela explicação do doutor e parabenizou o programa e disse que bebe muita água. Esse é um cuidado que contribui também? Para tudo, né? A água é fundamental. Claro que existe um ajuste por peso, mas em média, se você beber 2 litros a 2,5 litros de água, suco de fruta natural, um chá que você goste, é fundamental para o bom funcionamento do organismo. O rim te agradece muito, a menor incidência de urolitise, né, o melhor padrão miccional. Então, gente, bebam água. Isso daí é um ditado antigo, excelente mas dica fundamental. do Roberto, né? Sem dúvida. Olha, a próxima pergunta é do Marco Aurélio, que ele quer saber se diabetes também é um fator de risco para a doença. O diabetes ele é um fator de risco para prostatite, para inflamações na próstata, né? O diabetes, de um modo geral, ele aumenta a incidência de infecções, de um modo geral. E prostatites crônicas, elas podem levar a um aumento do PSA e podem levar a alguma degeneração. Ele não é um fator isolado, mas ele é um fator associado no aparecimento de um câncer de próstata. A Tina, que é de BH, ela disse que o marido tem dificuldade de ereção e perguntou se isso pode ser um indicativo de um problema de próstata. Pode ser, mas de um modo geral isso está muito mais associado a hábito de vida. Às vezes é um paciente sedentário, é um paciente tabagista, é um paciente que está muito estressado com o trabalho, né? É um paciente que está acima do peso. Então isso tem que ser avaliado de uma forma global. Acho que uma mudança geral do estilo de vida dessa pessoa é fundamental. Eu sempre relato que muitas vezes a função erétil de um paciente é um termômetro da saúde dela, né? Aquele paciente que tem uma saúde bacana, ele vai ter uma boa função erétil e vice-versa. O Júlio, de Juiz de Fora, ele disse que tem 43 anos e está experienciando, né, sangue saindo na urina. Então ainda não está na faixa de idade de fazer o exame, mas vamos falar para ele ver o médico, né? 43 anos. 43 anos com hematúria, né, que é o sangue na urina, tem que ser investigado. Muitas vezes pode ser só uma infecção urinária, isso pode ser decorrente de um cálculo renal, pode dar hematúria, mas tem que ser investigado. Sangue na urina não é normal, em hipótese nenhuma. Qualquer sangramento na urina deve ser investigado pelo médico urologista. Então, como a gente falou, né, essa busca pelo amparo profissional se faz fundamental. E qual recado, doutor, a gente pode dar para quem está em casa, que se identificou com o tema ou que ainda tem algum tipo de resistência com esse assunto? Meus amigos, não tenham preconceito de ir ao médico. Vão ao urologista, cuidem-se, não só por vocês. Cuidem-se pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Procurem melhorar sempre. É um exame indolor praticamente, é um exame rápido e que pode mudar a sua história de vida, para o bem. Todo mundo que se mobiliza nas campanhas, todo mundo que abre esse espaço, que é o seu bem. Então, não tenha preconceito de ir ao médico, não tenha preconceito de se cuidar, porque isso visa não só a sua melhoria da qualidade de vida, mas de todos que estão ao seu redor, de todos aqueles que você ama. E você comentou sobre uma campanha, né, doutor? Só para a gente encerrar a entrevista, o que você pode falar com o pessoal? Aqui em Juiz de Fora, agora em novembro e no comecinho de dezembro, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da Suprema estão realizando campanhas em aproximadamente 20 unidades de atendimento primário. Nessas campanhas irão médicos urologistas, residentes, acadêmicos de medicina, para realizar palestras para os homens, para realizar o exame físico desses homens, solicitar o PSA. Então procure saber, para quem mora de fora, na unidade de atendimento primário, na UBS do seu bairro, se essa campanha irá acontecer lá. A inscrição é feita alguns dias antes, os agentes de saúde poderão te informar e não deixe de participar, não deixe de comparecer, porque
porque isso é fundamental. Para quem não for de Juiz de Fora, também fica o convite para procurar saber o que está acontecendo na sua cidade, porque a isso é uma campanha campanha nacional, provavelmente irá acontecer em quase todas as cidades aqui do nosso país. Mari, obrigada, viu, doutor Antônio Carlos, pela presença, e obrigada a você que está acompanhando a nossa entrevista e que mandou a sua pergunta.